Oi, Kedma. Esperar o pessoal ir entrando. A Nilce, minha vizinha querida, minha companheira aqui de lives. A gente já tá íntima por aqui. Espera, pessoal, vamos esperar a Letícia chegar. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu ver onde que eu coloquei minha água. Só um minutinho, pessoal. Pegar minha aguinha aqui. A Joyce falando que assistiu a live de hoje. Hoje mais cedo eu fiz uma live sobre diabetes tipo 1, a história do Dr. Burstein, que revolucionou os cuidados com diabetes. Quem quiser ver, tá no IGTV da Renata Giudice Nutri. A Letícia já tá por aí. Manda o convite aqui, Letícia, que eu te aceito. Aí, ela entrou. Letícia entrando aí, eu já acabo de falar, só deixa eu dar um oi pra ela. Olá, tudo bem? Bom, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Legal, é um prazer te ter aqui em casa. Eu que fui, né? Eu que sou ciumenta e falei, não, quero também. É um prazer todo meu. Mas eu achei uma baita ideia, eu achei uma ideia muito boa, que bom. Eu gostei muito de ter te conhecido lá no Alimente e eu falei, nossa, quero também falar com a doutora Cris. Olha, minha amiga Ivana aqui, minha aluna, Geni. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu esqueci de pôr o fone. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver ruim o som, você está me ouvindo, Letícia? Legal? Tá ótimo, tá perfeito. Se o pessoal não estiver ouvindo legal, eles me puxam a orelha aí. Deixa eu só acabar de dar um recadinho, eu estava dando antes de você entrar. Tá. E hoje teve uma live muito legal sobre do perfil do perfil da minha amiga, da Renata Giudice Nutri, que eu fiz com ela, sobre os cuidados em diabetes e a história do Dr. Burstein, que revolucionou aí os cuidados, principalmente com diabetes tipo 1, porque ele tinha diabetes, ele tem, né? Ele tá com 36 anos e sem complicações. Quem quiser assistir, entender um pouquinho da história dele, tá no IGTV do perfil da Redo, Renata. Legal. Legal. Então, o que nós nos propusemos a falar hoje? Deixa eu só ver se eu consigo baixar um pouquinho. Peraí. Vou dar um oi pro povo aqui. A Aline, a Anitta, a Ana Rodrigues, acho que é Ana. Muito bom. Agora sim. Ele tá falando aí. Então, não tem jeito. Essa hora, live às 7 horas da noite, eu não consigo controlar a gritaria aqui em casa. Eu não acho que tem que controlar, não. Eu acho que é o cotidiano, temos que mostrar a nossa naturalidade, que a gente vive igual todo mundo, do que ficar aquela coisa fake news, tudo perfeitinho, não acho legal, não. Nossa, aqui nem que eu quisesse. Ele acabou de pegar a guitarra que ganhou do amigo aí e tá lá no Rock and Roll. Muito bom. Caiu um pouquinho. Pronto. Eu quebrei o negócio, não adianta. Vai assim mesmo. Então vamos lá. Eu também vou baixar um pouquinho que tá muito alto. O que nós nos propusemos a falar hoje? Hoje a Letícia é minha convidada, então ela vai falar de um tema que ela tem mais experiência que eu, que é dor crônica, fibromialgia. Ela tem isso na história de vida dela. Se ela pudesse apresentar e contar... Primeiro se apresentar e contar um pouquinho como foi que ela foi parar nessa história de dor crônica. Na verdade, eu fui parar... Eu fiz educação física, né? Primeiro eu sou Letícia Vasconcelos, sou personal trainer. E eu fiz educação física porque eu comecei a dar aula de balé com 12 anos de idade. E, né, ao longo dessa minha jovem carreira, né, eu queria cuidar das minhas alunas, né?
eu não sei se já era uma coisa intrínseca de que eu sentia mais dificuldade na recuperação do que minhas amigas, no balé, mas eu queria fazer uma faculdade para entender sobre o corpo humano, para cuidar dos meus alunos e não machucá-las. E fui fazer educação física e eu sempre fui muito mais low profile, assim, eu nunca fui muito do fitness e tal, embora tenha ido dar aula de ginástica, mas as aulas que mais me apeteciam era a parte mind. E num determinado momento eu sempre tinha algumas dificuldades, mas até então achava que era falta de condicionamento ou porque tive bronquite quando criança, etc. Até que em um momento eu comecei a travar, então eu tive crises de lombalgia, tinha muito problema de joelho e ninguém entendia nada por que eu tinha essas coisas, né? A minha primeira passagem numa clínica de medicina esportiva foi no HC aos 11 anos de idade. Então, começou bem cedo, né? E eles falavam que eu tinha um desequilíbrio muscular por causa do balé e por isso que eu sentia dor. Mas nunca fez sentido aquilo pra mim. Por que só eu sentia tanta dor e ninguém sentia? Por que todo mundo conseguia treinar pra caramba e eu não conseguia, né? É engraçado e aí... que você tinha esse negócio na veia, porque senão você já teria abandonado a atividade física, né? Você queria muito, porque a gente abandona sem doer, ainda mais doendo. Ontem eu até comentei com a secretária do meu aluno que ela mandou um vídeo da filhinha dela dançando em frente à TV, né? E falou que a filhinha falou, mamãe, vem fazer ginástica comigo. E eu falei, olha, incentiva, procura dançar com ela, para ela gostar sempre de atividade física. E comigo, assim, deixa ele entrar aí, dá um beijinho. Oi! Deus. Mamãe, oi! Te falar uma coisa. Então, dá um beijo pra tia. Manda um beijo pra tia. Eu consigo levantar o colchão meu. Sozinho? Uau, você é muito forte! Manda um beijo pra tia Letícia e pro pessoal. Manda um beijo. Beijo, tia Letícia. Beijo, brincada. Ai, meu Deus, morri! Então vai lá, levantar o colchão de forte. Coisa mais linda. E aí eu comentei com ela, eu falei, eu comecei a andar muito cedo, com 9 meses, e a minha mãe conta que deixava na praia, eu ia andando assim, ela ia atrás, e eu ia direto com uma roda de samba. Eu escutava um batuque, eu já ia. Então, acho que isso é muito meu mesmo, de querer estar no movimento, independente da dor, né? E acho que é o amar o movimento mesmo que me manteve firme. Mas e hoje eu vejo... Né? Tava muito. Era uma coisa que era do seu coração, você não ia largar de jeito nenhum. Não. Eu acho que isso acabou te forçando a ter um grande autoconhecimento nessa questão das dores, que talvez se você não gostasse tanto de atividade física, você teria se acomodado e não chegaria no ponto que você chegou hoje, que você vai contar já, deixa você contar. Eu parei no... Então, que você estava 25 anos lá. Dor lá. Aí então cada hora era uma coisa, né? E eu gosto de falar, eu falo, virou um propósito para mim até. Ó, lá vai eu cair de novo. Virou um propósito porque eu hoje consigo ajudar pessoas através de tudo que eu vivenciei, né? Eu consigo levar conhecimento da dor crônica para essas pessoas e, ao mesmo tempo, um conforto. Por quê? Porque você passa por mão de diversos profissionais e eles olham para você. A minha aluna tá rindo aí, ó. Você passa por diversos profissionais, cada profissional te olha com um olhar num foco de uma coisa só. Um médico vai olhar uma coisa, o outro médico olha. Só que você é um todo, você é um ser humano, você precisa ser entendido num contexto. Então, por muito tempo, eu tive, por exemplo, cistites de urinar sangue e ninguém descobriu o que era. Ninguém descobria. E eu tinha cistite todo mês. Todo mês era testado médico em algum lugar que eu trabalhava. Era sempre um caos, assim.
E isso vai virando uma luta contra você, porque as pessoas começam a achar que você está depressiva, que as pessoas começam a achar que você não quer mais trabalhar, começam a achar que você é preguiçosa. Até que eu cheguei num médico que ele falou, não, isso é super normal. O nome disso é cistite intersticial, super comum em quem tem fibromialgia. Aí eu falei, opa, então peraí, tem uma luz no final do túnel, né? E esse médico, o meu grande pesar na vida é que ele e a esposa dele foram morar no Canadá, mas graças a Deus ele me deixou ótimo antes dele ir. Como E que a ele gente chama mesmo? Você falou dele. o Dr. Malcolm Boteon. Ah, você falou, Malcolm Boteon. eu lembro você ter comentado essa história. Lá no Alimente, né? Isso. E assim, a gente. Essa minha jornada na dor também foi me mostrando o quanto as pessoas com dor estão sendo treinadas de maneira errada, né? E o quanto isso na academia em si fica muito pejorativo. Eu sempre falei que quando alguém pergunta com que você trabalha, eu gosto de falar, eu gosto de atuar naquela linha tênue que não é físio, porque eu não sou físio, mas que também não é o fitness, porque eu não gosto do fitness estética, emagrecer e ficar gostosona e não sei o quê. Quando chega alguém pra mim e fala assim, ai, eu quero emagrecer porque eu quero melhorar essa curvinha aqui. Aí então, eu não atendo, sabe? Eu direciono, porque eu sei que são pessoas que não estão preocupadas com bem-estar e com saúde, né? São pessoas que vão ali só querer trabalhar estética e talvez nem leve a sério. Como antes de eu me posicionar totalmente, vinha muita dessas pessoas e eu sofria muito, que eu falava, eu não estudei para isso. Eu não estudo tanto para dar aula para uma pessoa que quer desenhar um músculo, sabe? Eu queria promover um bem maior. Na endocrinologia, a gente tem muito essa questão, né? Porque é uma área clínica que, assim como a dermato, por exemplo, tem a ver com estética, né? Que tem uma coisa que acontece que eu acho bem legal, que assim, o que te deixa mais bonita é o que te deixa mais saudável na endocrinologia. Então, eu falo, deixa eu vir porque quer ficar bonita, porque assim eu transformo a pessoa em uma pessoa saudável. Então, o caminho é o mesmo, né? Por exemplo, se você melhorar a alimentação, obviamente você vai emagrecer. E vai refletir no cabelo, vai refletir na pele, vai refletir no humor, na autoestima. Eu acho que muita gente não faz esse raciocínio que a qualidade de vida e o bem-estar e a beleza, eles andam de mãos dadas, porque um corpo que não é saudável, ele não consegue expressar beleza também. Exato. Né? Mas as pessoas que vêm com um olhar mais para a saúde, a gente muitas vezes consegue engatar um trabalho melhor. Elas ficam mais motivadas do que as pessoas que vêm puramente por estética. Eu concordo que é mais gostoso também trabalhar, mas para mim também cai muito esses dois tipos de demanda, pela similaridade que nós temos da nossa questão de atender pessoas que vêm pela estética e pessoas que vêm pela saúde. Acontece que essas duas coisas são indissolúveis. Imagina uma pessoa que está cheia de dor e está impossibilitada de fazer atividade física, porque tem um quadro de fibromialgia totalmente fora do controle. Ela não vai conseguir nenhuma coisa nem outra, porque a infelicidade, inclusive a infelicidade de sentir dor todo dia, não tem nem como você expressar a beleza. É horrível. Exato. Sentir dor tira a gente da casinha. É um negócio... Tira totalmente. Fica o dia inteiro com cefaleia, com dor de cabeça pra você ver. Você não consegue... Você trata mal as pessoas, você é grossa, não tem. A gente fica totalmente fora da casinha. Dor crônica é um negócio... Sei lá, eu nunca tive, assim, um período grande de dor crônica. Eu tive um período de estresse na vida, que foi por ocasião da minha prova de título de especialista de endócrino. Eu lembro que eu abri um quadro de herpes zoster na cabeça, né? Que o povo chama de coceiro, que geralmente dá nas costelas. E eu tive na cabeça e eu estava bem estressada, porque a prova de título de especialista é muito difícil. A gente estuda um ano para, às vezes, tomar um tunga na cabeça. Graças a Deus não me aconteceu, mas é uma prova bem difícil.
E eu estava muito estressada. A prova era em setembro, em junho eu tive esse quadro. E aí eu engatei em meses a fio de cefaleia, né, dor de cabeça diária. Nossa, Meu Deus, o que que é aquilo? Viver com dor crônica é um negócio que é horrível. foi bom para mim como médica, porque é bom você passar situações na sua vida que te aproximam da vivência do paciente. Isso, Exato. isso é maravilhoso, porque empático você tem que ser por natureza se você quer cuidar do ser humano, né? Você não precisa ter todas as doenças para entender o que o paciente passa. Mas no meu caso, essa história de ter tido, você fala aí, muitos meses, de ter tido alguns episódios de hipoglicemia, eu pego muita gente com hipoglicemia. Agora eu estou usando o Libra aqui, a moedinha, para entender como é a automonitorização do diabético. E principalmente no seu caso, que foi cuidar especificamente das pessoas que têm o que você teve, ou talvez ainda tenha, é um negócio muito bom, porque a pessoa fala e você está entendendo o que ela está falando. Então, o grau de empatia aumenta muito, né? Nossa, aumenta demais. Ó, gente, meus alunos estão em peso aqui, tô amando. Que legal. Assim, isso, até ontem eu estava conversando com um amigo meu, né? E falando, porque assim, quando você tem dor, você tem um momento de luta, né? Primeiro você se questiona por que que isso está acontecendo comigo, minha vida não vai para frente, ai meu Deus. E você questionar tudo, o céu, a terra, o inferno, você não quer passar por aquilo. E aí depois, eu tive um físio, um grande amigo, que ele falou uma vez para mim, ele falou, o que a dor trouxe de bom para você? Naquele momento que ele me perguntou aquilo, eu te juro, Cris, que eu queria matar ele. Na hora eu parei a sessão, falei, eu vou embora, você tá ficando louco. Ele falou, calma, na próxima sessão você vai me responder. Com toda a paz do mundo, ele parecia um Buda, assim. Aí eu falei, você tá maluco? E fui embora, assim. Você me conheceu um pouco, você imagina eu ficar brava a ponto de deixar alguém falando, assim, é muito difícil eu fazer isso. Fui embora e falei, nunca mais eu volto, o Vitor tá doido e não sei o que e tal. Só que eu fiquei. Aí eu comecei a raciocinar. E na outra semana eu tive a primeira resposta. Porque hoje eu tenho a resposta completa, mas eu entendi que a dor estava me mostrando um caminho. Óbvio, eu poderia ter aprendido esse caminho de diversas maneiras, mas hoje o que eu posso falar para as pessoas que me assistem, que me acompanham, que buscam conforto eu tô onde eu tô, eu ajudo quem eu ajudo, eu ganho o quanto eu ganho, porque a dor me trouxe até aqui. Tem o lado que eu sempre fui estudiosa, tem o lado que eu pesquisava, mas entender o corpo humano como eu entendo hoje, e entender não só o corpo humano, mas a mente, né? Porque quando você vai atuar nessa área, você tem que entender que essa pessoa não dormiu bem, não comeu bem, ou ela está com todos os relacionamentos dela, social e profissionais, completamente afetados por causa da dor, porque isso aconteceu comigo, de eu não ir a lugar nenhum mais, de eu só dormir, se eu fosse, eu só dormia, ou se eu ia, eu brigava com as pessoas, porque eu estava irritada e eu não sei explicar, mas era uma sensação que o tempo todo eu estava amarrada, assim, alguém me prendendo da cabeça aos pés. Então, entender e passar por isso me faz hoje, ao tratar assim, né, que eu não é tratar, mas ao reabilitar, porque reabilitar eu posso falar, me faz ter mais sucesso, né? Até a minha aluna que tá aqui na live, eu tô muito emocionada essa semana com ela, porque ela é uma aluna da Paraíba, que eu nunca vi pessoalmente, e até antes de começar a quarentena, eu tinha um problema de dar aula online, porque eu achava que não ia funcionar. Até que eu fui dando aula para os meus alunos que eu já conhecia,
E a Jennifer viu, eu respondi uma pergunta da Jennifer no Instagram da doutora Mike. E aí a Jennifer falou, você dá aula online? Eu falei, dou, né? Ainda mais na quarentena, vou trabalhar com você. E ela já tinha vindo para São Paulo. Eu falei que não ia falar o nome dela e falei. Eu já tinha vindo. Ela falou que não tem problema. Ela já veio para São Paulo. Ela foi na clínica de dor, que eu praticamente fui tratada também por um tempo pelo Dr. Malcolm, só que quando ela veio, ela não passou com o Dr. Malcolm. Mas eu conheço, assim, todos os profissionais de lá, que são profissionais do ambulatório de dor, do Hospital das Clínicas, que eu atuei junto. Ela foi em outros lugares, ela fez os tratamentos, ela passou por outros médicos. Ela passou por uma médica lá na Paraíba que falou, não, eu vou fazer o Botox em você, que você vai ficar sem dor, e aí você vai poder casar e ir pra sua lua de mel. Sabe o que aconteceu? A médica colocou tanto Botox nela que ela perdeu a capacidade de manter a cabeça reta e caía. Se ela fosse abaixar, ela caía, porque ela perdeu essa parte de equilíbrio, até o Botox parar de fazer efeito. Nossa, e ela demora. E ela é uma pessoa que estava tomando Tramal todos os dias. Doutora, você sabe o potencial do Tramal. É uma medicação muito forte, é uma medicação da náusea. É uma medicação que vicia, porque se usa a longo prazo. E ela estava usando. E nós fizemos 4 aulas. 4 aulas dá mais ou menos 2 semanas, que ela está fazendo 2 aulas por semana. E faz 2 semanas que ela não toma Tramal. Nossa. Então, isso para mim eu até me emociono, porque fazer uma pessoa que estava vindo, tomando medicação, que veio para São Paulo há 2 anos atrás, e eu consegui, em 4 aulas, que ela não tome mais essa medicação, não significa que ela não vai tomar nunca mais, mas que ela só tome o dia que ela tiver muita dor e não precise tomar isso todos os dias. Eu falei para ela, quando tiver avião, eu vou lá na Paraíba dar um beijo nela. É demais. Porque é lindo esse trabalho. É isso que eu ia te pedir para falar um pouquinho do que você vivencia da melhora do dia a dia, até fora da pandemia, né? Que isso é um assunto recente, a pandemia, do que você vivencia com os seus pacientes, a melhora, o que você tem visto aí depois que você pôs a mão na massa para tratar esse povo que tem dor crônica aí. Eu acho que a maioria tem fibromialgia, não é? Me conta aí qual que é o perfil. Não, eu tenho... Conta com que tipo de pessoa chega para você, com que queixa. Os casos mais cabeludos que você puder imaginar. Quando o Dr. Malcolm estava aqui, principalmente, ele me passava os BOs, assim, mais... Os casos mais que eu falava, meu Deus, por onde eu vou começar, né? Mas a grande diferença que eu percebo no trabalho é a avaliação que eu faço nesses alunos e sempre estar conversando com os profissionais que os atendem. Então, assim, se chega uma pessoa para mim com dor lombar, por exemplo, quando eu vou fazer a avaliação, né, vou falar de um aluno específico agora. Ele tinha uma queixa de dor do lado esquerdo, que ele era um cara que corria, um cara jovem de 34 anos. Ele corria, arquiteto, fazia as coisas dele e tal. Aí passou médico, primeiro ele foi no médico ortopedista amigo, o médico ortopedista não deu jeito, ele foi para outro médico, não sei o que, tal. Aí ele chegou para mim e eu fui fazer a avaliação dele. Aí eu fiz a avaliação dele, eu falei, você já fez uma escanometria? Que, para quem não sabe, a escanometria é para ver a diferença de membros, né? Se tem uma perna maior do que a outra e tal. Aí eu falei, você já fez escanometria? Ele falou, não, nunca ninguém falou pra mim. Eu falei, há quanto tempo você tá fazendo físio? Ele falou, 6 meses. Eu, tá bom. Falei, me dá o telefone do médico. Aí liguei pro médico e falei, olha, ele tem uma diferença visível de membros e eu gostaria que você
passasse um pedido de escanometria e ele vai buscar, porque eu preciso saber se é real essa diferença de membros e não, porque isso interfere diretamente no tipo de treino que eu vou passar para ele. Aí, em resumo, ele tinha realmente uma perna maior do que a outra e eu mudei o tipo de treinamento dele. Ele voltou, porque eu gosto muito de dar autonomia para os meus alunos e fazer com que eles entendam que eles são dono do corpo dele, que não tem que ficar o tempo todo comigo. Se quiser ficar, ótimo, mas se conseguir fazer pelo menos outras atividades sozinho, melhor. E aí, ele voltou a treinar sozinho, começou a treinar 6 vezes por semana, ia para academia. Desculpa, só um minutinho. Imagina! Só um minuto. Vai contando aí, só vou levar pro pai que vai. Tá bom. E, bom, aí ele ia para academia sozinho, ele treinava 3 vezes na semana comigo, passou para 2, passou para 1, até que ele começou a treinar sozinho e só fazer os treinos de reajuste mês a mês, né? Então, esse tipo de olhar de ser uma pessoa que vem de um quadro de dor crônica, fez fisioterapia por 6 meses e nunca ninguém ter percebido que esse cara tinha uma perna maior do que a outra, são coisas que me incomodam muito. Aí, por exemplo, um outro aluno que está comigo há 7 anos, é um senhor. Aí ele tem uma diferença de membros, de nascença, tal. É uma pessoa muito bem financeiramente, com boa condição, mas que a vida toda só alongaram ele, mandaram fazer RPG e tal e tal. Então ele criou um padrão expiratório, né? Um padrão expiratório. Ele criou. Aí, por causa dessa diferença de membros e porque só faziam retificação na coluna dele e não trabalhavam os exercícios de força, não trabalhavam também os exercícios de centro, que ele ficou com o centro, né, a coluna toda e abdômen todo fraco. Hoje a coluna dele é, assim, de chorar, assim, né? Quando ele chegou na academia, eu lembro que ele foi falar diretamente com o coordenador, e aí o coordenador mandou, né? Falou, Letícia, eu tô com um caso aqui, você quer dar uma olhada? Aí ele falou, só tem que entender, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, deixa eu ver. Quando eu peguei o caso pelo coordenador, eu até achei que ele era leve. Aí quando o meu aluno chegou, que eu fui fazer toda a investigação, toda a avaliação, perguntar como é sono, quais medicações toma, quais não toma, aí que eu entendi que o negócio era mais embaixo. E ele começou, na época, agora ele tá com 63, 7 anos atrás, vamos lá, gente, que eu sou de biológicas, 54, 56. Não, 56. Ele tava com 56 anos e ele falou, Letícia, já fiz físio, já treinei, não sei o que, mas eu nunca vi meu abdômen voltar a funcionar e ativar. E é a primeira vez na minha vida que eu tô vendo isso. Então, são casos, e ele odeia treinar, né? Ele mesmo com tanta falta, eu consegui ver esse retorno nele. Isso é uma coisa que põe a gente, às vezes, deixa a gente pensativo. Você vê, às vezes, um erro de conduta acaba tirando por anos e anos e anos a qualidade de vida de uma pessoa, né? Nunca nenhum profissional vai saber tudo. Eu fico muito pesarosa quando eu vejo que eu errei uma conduta de um paciente. Graças a Deus nunca tive nenhum erro grave que custasse grandes problemas maiores assim para os pacientes, mas de ver que às vezes eu pego um prontuário e falo, puxa vida, eu fiz isso aqui já caiu por terra, não foi legal, eu fico bem triste nesses dias quando eu vejo isso. Então, sabe o que é? É assim, pelo menos no caso do corpo humano,
Eu até comentei com uma das minhas alunas, né, que é advogada, porque o corpo humano e para o educador físico em si, que é a grande luta que eu levanto, né, e que algumas pessoas falam, não acredito que você fala isso, a gente nunca vai conseguir, da parte do educador físico, machucar uma pessoa no nível que a pessoa perceba ali na hora. Então, um erro médico, por muitas vezes, é mais fácil de você detectar e processar. Mas, quando a gente trata do corpo, primeiro que o corpo ele é responsivo, ele tem resultados rápidos. Então, se um profissional pega uma pessoa, por exemplo, com fibromialgia, foi uma discussão que eu tive com uma amiga esse final de semana, que ela falou, eu estudei. Eu falei, você estudou? Então tá. Você foi em congresso de psiquiatria? Você foi em congresso de reumatologia? Você foi em congresso de fisiatria? Você entra em contato com os médicos? Você conversa com o terapeuta? Você vê não sei o quê? Não sei o quê? Eu não acho que é assim. Eu falei, não. As pessoas têm que aprender a se especializar. Senão o educador físico vai sempre ficar naquela linha da lama de não ser tão reconhecido. E uma outra coisa que eu falo para todos os alunos e falo, é para vocês fazerem isso comigo, porque vocês têm que perceber o quanto está fazendo bem e ver o quanto isso, a longo prazo, vocês estão melhorando. Porque às vezes a pessoa treina com personal há 6, 7 anos e aí dali aparece uma hérnia de disco lombar. Aí óbvio que o personal tá 3 horas por semana com essa pessoa. As outras horas é difícil você comandar. Mas será que esse treinamento por 7 anos não foi que causou essa hérnia? Então, é o que eu estava dizendo, né? A gente fica chateado quando a gente erra a conduta, mas como que a gente faz para que isso não aconteça? Totalmente não acontecer não dá, porque a gente nunca vai saber tudo. Mas dá uma grande diferença se você, profissional, seja da atividade física, da fisioterapia, médico, dentista, fica com as antenas ligadas, né? Assim, a gente tem que um pouco acompanhar a evolução do conhecimento, porque senão a gente às vezes entorta uma conduta quando a pessoa tem 20 anos. E aí, ela vai com essa conduta torta até 50 anos, por exemplo. Vou dar um exemplo na minha área. Você prescreve uma estatina mal prescrita, e que isso é muito comum, né? Gente que não precisa usar estatina, usando, a maioria, eu diria, que usa estatina não precisa, e aí você causa uma dor crônica da pessoa, e ela fica 10 anos com dor crônica, até ela cair na mão de outro profissional que fala, peraí, será que essa estatina que está causando mais mal do que bem? E às vezes não está causando bem nenhum, e está causando muito mal. Então, essas coisas, elas deveriam ser evitadas, né? A gente precisa estudar, precisa se antenar. E essa coisa de querer ajudar de fato, né? Se enfiar e chafurdar ali na lama para ajudar o paciente... é um bom guia para você ir aprendendo, porque você se incomoda com o incômodo dele. Então, ele está ali na sua frente falando, não tem coisa boa, e você não tem uma solução, aquilo fica uma pulga atrás da orelha. E você ter que ir mais a fundo, porque você quer realmente que aquela pessoa volte melhor, isso é um bom fio condutor para a gente ter práticas cada vez melhores e mais eficientes. Mais eficiente. E isso necessariamente vai te fazer conversar com os outros profissionais que cuidam da pessoa. Ou pelo menos tentar entender a conduta dos outros profissionais. Né? Eu não, por exemplo, uma pessoa que eu pego com peso muito elevado no consultório, sei lá, com IMC de 35, 36, não é possível que essa pessoa não tenha alguma interface com algum problema emocional. Né? Dificilmente uma pessoa chega no IMC muito alto e não tem uma interface. Então, em algum momento na consulta, você tem que tentar abrir esse assunto e conversar com a pessoa, porque senão você fica tratando só o sintoma, a ponta do iceberg. Só o sintoma. E aí mais um paciente, mas não tem ninguém que realmente você consegue ajudar.
Passou por você, passou por você, passou por você, mas que você realmente... eu acho que às vezes é melhor a gente ajudar um número mais reduzido de pessoas, mas ajudar a fundo do que ajudar um monte de gente e, na verdade, não ajudar ninguém, né? É um caminho mais a fundo mesmo. E não tem como a gente ir a fundo se a gente quer entender de tudo, né, Cris? Então, se eu ficasse dando aula de tudo, eu não ia saber de nada, né? Então, você tem que ter um foco, um posicionamento e ir atrás disso para você poder estudar. E aí, entrando no nosso tema da live, que é a tireoide com fibromialgia, o que eu descobri, né, estudando e conversando e em um desses congressos que a gente frequentou de low carb e tudo, foi a influência da tireoide, né, do comportamento da tireoide com o comportamento da fibromialgia, que são muito parecidos quando você tem, aí depois vou jogar a bola para você, mas quando você tem um perfil de hipotiroidismo. Na verdade, os seus exames não dão hipotiroidismo, né? Aquela coisa subclínica, mas você tem muito frio nas extremidades, unhas fracas, perda de cabelo. E muitos diagnósticos de fibromialgia estão sendo dados errados, porque tem gente que acha, não, é só o reumato. Aí o reumato só olha a parte de reumato, mas no quadro tanto da fibromialgia quanto de dor crônica, existem várias coisas que a gente tem que observar. Então, a parte da tireoide é uma que eu aprendi, que eu venho estudando, porque quando ela está em desequilíbrio ou tem uma má alimentação, que eu ainda vou chegar nessa parte, influencia completamente, e aí parece que a pessoa tem fibro, mas na verdade ela tem um hipotiroidismo ou algo meio que subclínico. Aí agora eu vou deixar você falar. Eu até estava dando uma lida, uma vasculhada hoje, porque eu sabia que a gente ia falar desse tema. Deixa eu pegar minha colinha aqui, só para relembrar os sintomas mais comuns da fibromialgia, a gente poder engatar. Se quiser, eu falo na ponta da língua. Fadiga e dor e sono alterado é campeão, né? Fadiga, extenuante, sono alterado, síndrome do intestino irritável. Exato. Dor que anda pelo corpo, às vezes você tá com dor só nos membros superiores, às vezes tá com dor nos membros inferiores, às vezes tá com dor em tudo. Por aí vai. Alterado. Humor alterado. E no hipotiroidismo pode ter tudo isso e tem um problema comum entre o hipotiroidismo e a fibromialgia, que é, às vezes, a falta de parâmetro, como é que eu vou dizer assim, parâmetro mais estabelecido para o diagnóstico, né? A fibromialgia, então, é um diagnóstico totalmente clínico, não tem exame que vá dar alterado. E o hipotiroidismo tem um problema, aliás, tem vários, né? A começar que o range de TSH, ele é muito vasto, ele é de meio a 5, então é da ordem de 10. Então, quando tem um range muito vasto, se você tá com 4 de TSH, pode ter gente que 4 de TSH é um hipotiroidismo, né? E ainda é considerado como normal, mas a pessoa não fica bem nesse patamar, né? O mesmo T4, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas acho que é de 5 a 12, depende do laboratório. Tem gente que não fica bem nas curvas inferiores. Então, fora esse problema, que já é um problemão em si, ainda tem outras coisas, como, por exemplo, tem gente que não converte bem T4 em T3, então o T3 é o hormônio ativo, não adianta ter um monte de T4 se não tiver T3, porque o T3 é que vai fazer a ação mesmo do hormônio tiroidiano. Isso é difícil detectar.
porque o TSH está normal e a Sociedade Brasileira de Tiroidologia valoriza o diagnóstico via TSH, então a pessoa tem TSH normal, ela fica com o diagnóstico de normal. Né? E só que ela tem todos os sintomas do anormal, né? Ela tem todos os sintomas de hipotiroidismo. Quer ver paciente que isso é comum? É paciente tiroidectomizado, paciente que não tem tireoide. Porque aí ele fica à mercê total da conversão periférica do T4 em T3, porque ele não tem a produção mínima que é na tireoide, que é a maior disponibilização do T3 é via conversão do T4. Só que tem uma produção de T3 da glândula, só que a pessoa não tem a glândula. Então, eu ligo minhas antenas no potência máxima quando a pessoa me fala que não tem a tireoide. Eu já fico esperando, eu já ligo as antenas. Então, o Rodrigo Bomeni tem uma analogia que ele faz, que é muito legal, que é o chefe, vamos ver se eu lembro, o chefe da fábrica de tecido e camiseta, ele tá vendo só um monte de tecido que tá virando camiseta, e aí ele tá feliz da vida, mas ele não tá sabendo, por exemplo, que tá acumulando um monte na distribuidora, porque lá na ponta não tá vendendo. Está produzindo, para ele tá tudo bem. Mas as coisas, elas se encadeiam. Então, é a mesma coisa. Não adianta o TSH tá normal, e quem age lá na frente, o T3 não tá normal. Então, se o paciente tá falando para você, olha, eu tenho unha quebradiça, eu tenho cabelo caindo, eu acordo parecendo que já tá na hora de dormir de cansado. Coisas que eu fazia antigamente na minha vida, agora eu faço com muita dificuldade. Tá interferindo no meu relacionamento, eu não tenho libido. O que mais? As queixas mais comuns. A gente falou da fibromialgia, eu tô puxando as coisas que eu mais ouço no consultório. A minha memória tá ruim, eu tenho que anotar tudo. Eu lembrava das coisas facilmente. Você não pode desprezar isso. Teu TSH tá 2,5, teu T4 livre tá 1,05. Então, procura outro profissional, porque da tireoide não é. Tem esses meandros que, se você não acreditar no que o paciente está falando, você não vai conseguir ajudar, né? Exatamente. E ainda tem um outro problema, que é o fato de que às vezes a pessoa não tem hipotireoidismo na produção do hormônio, mas ela tá com a vida toda bagunçada, ela tá obesa, ela tá comendo mal, ou seja, ela tá inflamada. Então, os hormônios também não conseguem ter a ação que eles precisariam ter. Aí o buraco é mais embaixo, porque você precisa convencer a pessoa que ela precisa melhorar a vida dela e que a alimentação, o sono, a atividade física são pilares fundamentais, porque senão nem aquilo que ela produz consegue agir. Isso acontece com a insulina também. E tem uma outra questão ainda, que quando a pessoa começa a melhorar muito a alimentação e fazer uma dieta, por exemplo, uma dieta que eu gosto muito, que é a dieta low carb, os hormônios caem, mas aí é diferente. Eles caíram porque a necessidade que existia deles caiu, porque a pessoa está melhor. Então, esse lance da tireoide precisa ser um pouco safo para interpretar. Não é muito fácil. Senão, eu lá a referência e tava beleza. E pronto, né? E eu pego e converso com muitas pessoas que têm os sintomas, né? Aí, por exemplo, eu recebi uma perguntinha que eu compartilhei, né? E fala, eu tenho os dois, né? Tireoide e fibromialgia. Mas será que é os dois? Né? Então, eu quis propor esse assunto da live realmente para as pessoas do meu público terem conhecimento de você, né? Que passa low carb, tem um entendimento para os pacientes, porque ainda eu me incomodo muito de ver médicos que não entendem a low carb, como você falou, né, da Cevastatina, por exemplo, que eu conheço vários alunos e ex-alunos que são magros, têm abdômen trincado e aí passa com o médico XPTO do hospital tal e o cara fala, você tem que tomar porque o seu colesterol tá alto. E o cara tem dor. E aí eu falo, você não precisa, esse colesterol é normal, só que, né, eu não sou médico, tem que falar, você vai entender mais que o médico da cadeira, e eu falo, nossa, como é muito difícil isso.
essa questão da estatina é um pepino, porque assim, eu não sei o que aconteceu exatamente, tenho lá as minhas desconfianças, mas a gente chegou a um ponto de que eu brinco que colocar estatina na caixa d'água do mundo. Na caixa d'água, é. Todo mundo que tem LDL acima de 130 tem que tomar estatina. Tá nesse patamar, a coisa Tá nesse rolando patamar. ali. E é assim, gente, tem gente que pode ter colesterol alto. Tem gente que não precisa ter colesterol baixo. Né? Quando que você precisa ter colesterol baixo? Quando o seu perfil de risco já é um pouco mais elevado. E aí sim, você não tem o direito de ter colesterol alto, porque senão você vai aumentar muito a sua chance de ter AVC e AM, né? Só que para isso a gente tem os scores de risco para nos ajudar a não prescrever estatina para quem não precisa. Para vocês terem uma ideia, um conceito de medicina baseada em evidência chamado NNT e NNH, o NNT é Number Needed to Treat, número de pacientes que você tem que dar estatina para que você ajude um paciente. O da estatina é em torno de 100, então 100 pessoas tomando para que uma tenha benefício. E o NNH, que é o Number Needed to Harm, harm é prejudicar, se eu não estou enganada, é 1 para 10, ou seja, é muito menor que o NNT. Então, eu não tenho essa estatística no consultório, eu não vejo tantas pessoas queixando de dor crônica, mas isso é de literatura, né? Tem um site chamado DNNT, onde essas informações são disponibilizadas. Então, gente, se tem uma chance de 10% das pessoas que tomam estatina desenvolverem dor crônica, dor muscular, você tem que pensar muito na hora de prescrever. E outro problema da estatina, que acontece em 1 para 50 pessoas, é aumentar a glicemia. Então, tem que usar um score de risco. O score de risco ele vai levar em consideração a pressão arterial, ele vai levar em consideração a idade, quanto está o HDL, se tem diabetes ou não. Se você tiver uma chance de 30%, que é uma chance alta, ok, vale a pena você usar. Mas não é incomum eu abrir lá o score de risco, que já fica até minimizado na minha tela quando eu estou atendendo, e descobrir que o fulano que me veio com 170 de LDL, agora está com 100 porque está tomando estatina, e está com alguma queixa, ou às vezes não está com queixa de dor, mas você vai plotar ele no score, a chance de risco cardiovascular que ele tinha era de 4%. E aí a estatina reduz cerca de 25% o risco. Então, 1/4 de 4. Caiu de 4 para 3. Olha que maravilha. A chance de ter um infarto, um derrame, caiu de 4% para 3%. E isso pesou no bolso dele, porque o remédio não é barato. Às vezes ele desenvolve dor crônica. Imagina você baixar de 4% para 3% a chance e a pessoa convive com uma dor, sei lá, na panturrilha. É um negócio que E aumenta a dor muscular, independente de ter dor crônica ou não, aumenta muito, né, dos pacientes que tomam estatina. Eu já tive vários alunos normais, gente, mas hoje tá difícil, desculpa. Olha, de novo, ai caramba, é porque eu quero usar o fone. Se eu uso o fone, o celular não fica bem apoiado, entendeu? É o fone Bluetooth que dá liberdade, te dá asas. Não é Red Bull, mas te dá asas. Dá asas, né? E eu tenho um vizinho maravilhoso, o Edson, que agora na pandemia, eu não sei se o Edson tá aí, mandar um beijo para ele. A Nilce acho que conhece o Edson. Eu não estou conseguindo comprar um tripé, né? O Edson até está me ajudando a tentar comprar, mas está tudo fechado. Aí ele roubou da filha dele, que é dela fazer make-up, o tripé. Tá me ajudando hoje. Não, eu tenho um tripé que eu comprei de um kit blogueiro ano passado, que inclusive eu acabei de quebrar uma outra parte dele. Mas eu comprei, era R$50, vi um monte de coisinha. Só que é tudo muito frágil e, assim, já quebrou tudo. E aí eu já comprei um outro, só que não chegou. E aí eu tô nessa, caindo. Nessa pandemia, tá tudo doido. E é o que você falou, é real. Olha só que eu tô escutando aqui um monte de ruído de
gente vendo historinha lá, que se não tiver, vocês não estiverem ouvindo aí, vocês me falam que eu vou lá puxar a orelha de novo. Não, mas tá bom, não tá dando para ouvir, não. Mas os pacientes, você estava dizendo, né, que muitos cruzam esses sintomas, né, de hipotireoidismo e fibromialgia. São duas doenças que se cruzam muito, é difícil de dar o diagnóstico, né? Mas sempre é difícil. Tá. Mas o que, por exemplo, aí vou falar o que aconteceu comigo, né? Por muito tempo eu tratei somente a parte da dor, né? Da parte de dor, do ponto de vista analgésico, antidepressivo, agulhamento, anti-inflamatório, esqueci o nome agora que eu não podia esquecer, que muita gente está fazendo, que é... Ai, doutor, esqueci. Eu vou lembrar já. Não é acupuntura, e aí, não? Não, o agulhamento seco, eu até vou fazer um post mais... Ah, não é possível. Eu vou fazer um post mais tarde sobre isso. Eu vou tirar o fone. Fiquei brava agora. Calma. Tá dando para me ouvir? Sim. Ah, então tá bom. Chega de cair. Não dá mais para ficar caindo. E por muito tempo eu fiz esses tratamentos que eu entendo até então que é a visão que os médicos recebem mesmo, né, na residência, nos cursos, etc. E por conta própria foi quando eu achei a low carb, né? Como eu fiz educação física, fiz pós-graduação na Unifesp, etc., eu tive matérias de nutrição esportiva, então eu achava que eu comia bem, só que eu também passei em nutricionista, que é o que me dá mais raiva. E aí eu lembro muito bem de uma época que eu estava muito ruim. Tá craquelando um pouquinho o som, não sei se foi porque desligou o fone. Vamos ver se o pessoal dá um feedback. Para mim tá cortando um pouquinho o som. Voltou? Vai falando que eu te falo. Tá. E aí, eu passei com uma nutricionista e falei para ela. Falei, olha, eu sinto que meu abdômen tá inchado. Não tem uma dieta para abdômen? Ela olhou para mim e falou, você que deve estar comendo mais do que eu te passei. Aí me deu um ódio esse dia, doutora, porque eu não tava comendo mais do que ela passou. E aí tá bom, fui para casa. Tá cortando? Agora tá menos, mas vamos ver. Tá, senão eu ponho o fone de novo, aí fico segurando. Aí eu sei que eu fui para casa, puta da vida, e comecei a pesquisar, achei o site do Dr. Souto, na verdade tinha uma aluna que me mandou, e eu falei, nossa, isso aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que vai ficar o fone. Tá cortando. Peraí, então vou pôr. Isso que a Letícia estava dizendo. Tem muito paciente que chega com essa queixa de barriga inchada no consultório, e aí você vai ver um paciente que não tolera o contato com o glúten, né? Muito paciente, a hora que você retira totalmente o glúten da dieta, o trigo, a aveia, a cevada, o centeio, né? Que é chopp, cerveja. Ainda essa semana eu atendi um paciente assim. O paciente melhora muito, né? Outra substância que dá muito essa queixa de abdômen que não desincha nunca é a lactose, né? Então, independente dos exames, eu sempre proponho retirar a lactose e retirar o glúten para ver se esses sintomas melhoram, né? E não é raro eles melhorarem. E o que eu acho que fica legal da gente cruzar aqui é exame não diz tudo. E que a maior parte das pessoas falam, não, mas meus exames estão bons. A resposta dos exames, gente, ele é feito por uma média populacional. Mas a gente tem que individualizar o exame e entender o que a pessoa está trazendo de queixa. Então,
Se chega uma pessoa para mim, óbvio que eu estudo exames, sei ler algumas coisas, não com entendimento médico de cada, mas eu tenho que saber o básico, pelo menos. Aí eu falo pro aluno, não, manda seu exame para mim, que eu peço tudo, eu só falto pedir a cor da calcinha e da cueca, né? Porque eu quero saber de tudo. Eu vejo o exame e falo, não, isso aqui não tá legal. Aí ele vai falar, mas eu passo com o médico X. Aí eu falo, não, você não vai passar com esse médico, você vai passar com esse. Agora, se você quiser continuar tendo dor, você fica assim. Porque entendeu? Eu já cheguei a falar para alunos assim, olha, se você tá escutando todo mundo e não me escuta, que tô aqui 3 vezes por semana te dando respostas positivas com o meu trabalho, então eu não vou voltar mais, porque não adianta. Ou você vai nas pessoas que eu confio e que sei que vão te direcionar para uma coisa certa, ou não adianta. Né? Então, esse link que vocês precisam pegar... A briga de... Não é, eu não estou falando de briga, mas a dissonância entre os profissionais que cuidam do mesmo paciente é um negócio ruim, né? Por exemplo, diabético que passa com uma nutricionista que não tem um viés low carb, eu sofro no consultório. Complica, cada um puxa para um lado e o tratamento fica ruim mesmo. E essa semana, eu acho que eu posso falar aqui, eu tive uma conversa, né, e aí eu falei, você aplica low carb nos seus pacientes? Eu falei, o que você acha, né, para entender? Falei, qual que é o seu direcionamento? Eu gosto mais de obesidade e diabetes. Falei, entendi. E você aplica low carb? Aí, não é bem assim. Eu gosto de ensinar as pessoas a comerem comida de verdade. Eu falei, não, tudo bem. Comer comida de verdade, ok. Mas se a pessoa tem intolerância ao carboidrato, você faz o quê? Foi bom você ter falado isso, senão a gente vai parecer que a gente fica fazendo lavagem cerebral e todo mundo precisa de dieta low carb. Antes de cair a live, era super bom você ter tocado nisso. Porque a gente tá falando de paciente diabético, gente. Não, low carb não é a salvação do universo para todo mundo. E não é para todo mundo também. Não vai conseguir emagrecer. Mas, realmente, para o público diabético, se você não mexer no carboidrato, eles não melhoram. Você vai ficar apagando incêndio o tempo todo. O tempo todo. Então, você vai lá, tá tentando arrumar a curva glicêmica do fulano e tal, e aí você pega o plano alimentar, ele tá comendo pão, milho, batata. Fica muito complicado, engorda, não melhora a glicemia. Então, isso que a Letícia está dizendo é um público específico, que realmente tem intolerância ao carboidrato, né? E aí você pega um endócrino que não entende essa questão e provavelmente vai trabalhar com nutrição. Aí voltando no meu caso, né? Aí a nutricionista. A gente tem quanto tempo? 1 minuto e 50 segundos. Misericórdia, vou ter que aprender a falar rápido. Voltando no meu caso, eu comecei a fazer a dieta e aí eu melhorava. E aí eu piorava quando eu saía, porque eu comecei a testar. Um mês não fazia, um mês eu não fazia. E aí eu vi que isso melhorava e falei pro médico que me atendia, o Malcolm. Aí o Malcolm, ele é fantástico. Ele falou, não, vou fazer essa dieta pra ver. Aí ele falou, nossa, até eu tenho desconforto intestinal e não sabia que eu tinha. Então, peraí, então tem que falar mesmo pros pacientes. Aí os outros médicos da clínica, eu falava pra eles, não, mas não tem comprovação, não sei o que lá. Eu falei, e precisa de comprovação? Vocês estão me vendo aqui, vocês sabem que eu cheguei a não levantar da cama por dor, e hoje eu tô aqui sendo colega de trabalho de vocês, e precisa de comprovação, então? E tem comprovação. Pois é. Tem. Mas eles falam que não tem, que lá, enfim, não vou citar o lugar. E que é um maior hospital que a gente tem aqui da América Latina. Aí, em resumo, veio essa questão da tireoide também, que foi o Bomeni que me ajudou. Então, a gente percebe que uma coisa flutua sobre a outra e que não adianta também as pessoas irem no endócrino que não entende dessas questões de padrão. Se o exame... Como vai cair, vou te fazer uma última pergunta e já vou dar tchau pro povo, que acho que ela vai responder e vai cair.
se equilibrar a sua tireoide, deu um up na sua vida. Deu. Um up Melhorei muito. perceptível. Sim, melhorei muito. Que bom que ele apareceu na sua vida. Vai cair Que bom,